Então vamos aqui gravar, responder a prova, né? Aqui a prova da UFT 2024.1. Primeira questão aí, uma questão que envolve constante de equilíbrio. Então ele fornece aqui a equação 1, né? Ele fornece aqui a equação 1 e fala que a constante de equilíbrio da equação 1 é 16. E ele pede a constante de equilíbrio da equação 2. Só que se você observar, a equação 2, ela é o inverso da equação 1 dividida por 2. Né? Ela é o inverso da equação 1 dividido por 2. Então, o que acontece? Se eu armar a constante de equilíbrio para a equação 1, que a gente vai chamar de Kp1, ela seria igual à pressão da água elevada a 4. Elevada a 4, porque aqui nesse caso, só quem faz parte da constante é as substâncias gasosas, não faz parte nem essa e nem essa que são sólidas. Então seria produto sobre o reagente, como no reagente não tem ninguém, e o produto de gasoso só tem a água, então seria a pressão da água elevada a 4. Aí ele fala que esse Kp1 é 16, então ficaria 16 igual a pressão da água elevada a 4. Então a pressão da água seria igual a raiz quarta de 16. Então a pressão da água seria a raiz 4 de 2 elevado a 4. A pressão da água seria igual a 2. Então, nesse caso, a pressão da água seria igual a 2. Se eu for calcular P2, eu vou mudar aqui a cor. Se eu for calcular o Kp2, a água está aqui do lado do reagente. No produto não entra ninguém porque é sólido. No reagente só entra a água porque esse outro aqui é sólido. Então, como no produto não tem ninguém que participa, nenhuma substância que participa da pressão, a gente coloca 1, já que no produto nenhuma substância participa. Então, seria a pressão da água ao quadrado, porque só participa a água. Então, nesse caso, Kp2 seria igual a 1 sobre a pressão da água é 4, 2 elevado a 2, que seria 1 sobre 4, e 1 sobre 4 seria 0,25. 0,25 a gente encontra na letra B. Então, essa questão 29 aí, uma questão que envolve constante de equilíbrio, as propriedades aí entre as constantes, beleza? Tá aí a resolução da questão 29. A questão 30 fala o seguinte: o fluoreto de hidrogênio possui uma estrutura molecular semelhante à da molécula de HI. Aí ele fornece aqui algumas características, né, em relação a essas duas substâncias, HF e HI. Lembrando que na tabela periódica nós temos o seguinte: flúor, cloro, bromo e iodo. Ele está comparando aí o HF com o HI, né? Então nós temos o seguinte: as interações do tipo, ocorre interação do tipo ligação de hidrogênio entre as moléculas do HF? Sim, quando eu tenho hidrogênio de uma molécula interagindo com hidrogênio que está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra molécula, essa ligação é ligação de hidrogênio. Então a afirmativa 1 está correta. Como a afirmativa 1 está correta, você elimina a letra B. Aí vamos analisar a afirmativa 2. A diferença de raio entre os átomos constituintes da molécula do HI é maior do que a do HF. Como o iodo tem um raio maior do que o HF, lembrando que o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, o raio do iodo é maior do que o raio do flúor. Então, a diferença entre o raio do iodo e o hidrogênio vai ser maior do que a diferença entre o raio do flúor e o hidrogênio, porque o iodo é maior do que o flúor.
Então, a diferença do raio entre os átomos constituintes é maior no HI do que no HF? Sim. Então, a afirmativa 2 está verdadeira. Se a afirmativa 1 e 2 está verdadeira, você elimina a letra C e passa a analisar só a afirmativa 4, porque a resposta ou vai ser 1 e 2 ou vai ser 1, 2 e 4. Não há necessidade de avaliar nem a 3 e nem a 4, nem a 3 e nem a 5. Avaliando só a 4, a gente consegue chegar na alternativa correta. Ocorre interação do tipo íon-dipolo entre as moléculas de HF? Não, porque a gente já viu lá na afirmativa 1 que o tipo de interação é ligação de hidrogênio. Essa daqui está errada, não é íon-dipolo, então a 4 está errada, afirmativa correta, letra D. E de fato, apenas a letra D, porque quando a gente analisa a 3 e a 4, a gente verifica que elas estão erradas. O momento de dipolo permanente na molécula de HI é maior do que no HF. Não, porque o flúor é mais eletronegativo do que o iodo. Logo, a polaridade do HF é maior. E na 5 ele diz, não ocorre interação de polo permanente no HI. Errado, porque ocorre interação do tipo de polo permanente. No caso de polo também pode ser chamado. Então, a afirmativa 5 está errada. De fato, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Resposta letra D da questão 30. Na questão 31, nós temos um problema de radioatividade. Ele dá o tempo de meia-vida de um determinado radioisótopo, que é de 15 horas. Fala que tem uma amostra inicial de 256 miligramas e ele quer saber o tempo necessário para que essa amostra se reduza a massa de 1 miligramas. Tem várias maneiras de responder, a gente vai procurar uma que seja mais rápida possível. Então, eu vou usar aqui uma equação que diz o seguinte: a massa final de um radioisótopo após sucessivas emissões radioativas, ele vai ser igual à massa inicial elevada a 2 elevado a x. Esse x aí é o período, o número de vezes que a massa se dividiu pela metade. Então, a massa final é 1, a massa inicial do radioisótopo é 256, isso 2 elevado a x. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 256, só que 256 é 2 elevado a 8. Então, x é igual a 8. Para eu saber o tempo de meia-vida, basta eu multiplicar o número que ele dividiu pela metade por 15, que é o tempo de meia-vida. Para eu saber o tempo total, multiplico o período, que é o x, pelo tempo de meia-vida, que é 15. Então, x vai ser 8 vezes 15. 8 vezes 15 vai dar exatamente 120. Não é isso? 120 dias. 120 horas, perdão. Então, vai dar 120 horas. 120 horas. Como um dia tem 24 horas, 120 horas vai ter x dias. X vai dar exatamente 5 dias. Dividindo aí 120 por 24. Então, x igual a 5 dias. É isso aí, a questão 31, uma questão de radioatividade de meia-vida. A questão 32 é uma questão de gases. Ele diz que tem aqui um gás que é o diborano, representado aí pelo B2H6. E esse gás ele se decompõe completamente em 2BH3. Aí ele fala que o volume permanece constante, durante toda essa transformação, mas que a temperatura no final do sistema, do diborano, é o dobro da temperatura inicial. Então, nós temos a seguinte situação. Eu tenho aqui um recipiente onde eu tenho B2H6.
essa molécula de B2H6 permanece o volume constante, passa a formar duas moléculas de BH3. A pressão aqui era P1. Se a temperatura tivesse continuado a mesma, a pressão aqui seria 2P1. Mas acontece que a temperatura dobrou. Como a temperatura dobrou, eu multiplico isso por 2, a pressão dobra. Então a pressão dobra porque o número de moléculas dobrou e dobra mais uma vez porque a temperatura dobrou. Então será 4 vezes a pressão inicial. Eu tenho isso na letra C. Então, questão 32 aí, resposta letra C. A questão 33, ele fala aqui de uma substância chamada de melanina e ele fornece a estrutura dessa melanina. E aí ele quer que a gente faça uma análise dessa estrutura, né? Na letra A, ele diz que a molécula é polar. A gente consegue perceber aqui vários grupos funcionais e a molécula não é simétrica. Então eu tenho vários grupos funcionais, né, oxigenados, nitrogenados e em uma molécula que não é simétrica por completo. Então essa molécula ela é polar. A 1 está correta, então eu já elimino aqui a letra B. Vamos analisar a letra C. A letra C diz que a molécula é aromática e ela é aromática porque nós temos aqui um anel aromático aqui, o benzeno. Então a 2 tem que fazer parte da afirmativa correta, você elimina a C. Mais uma vez, você só precisa analisar a 4. A 4 diz, apresenta as funções fenol, a gente encontra fenol aqui, hidroxilo ligado a benzeno. A função amina, a gente encontra a função amina aqui. E ácido carboxílico, a gente encontra a função ácido carboxílico aqui em sua estrutura. Então a afirmativa 4 também está correta. Se a afirmativa 1, 2 e 4 estão corretas, a gente encontra a letra A. Supõe-se, né, que a 3 está errada e de fato está, porque ele fala que na 3 possui carbono sp. Nós não temos carbono sp, porque carbono sp é um carbono com duas duplas ou um carbono com uma tripla e uma simples. E nós não encontramos nenhum carbono em nenhuma dessas situações. Então a afirmativa 3 está errada. E a afirmativa 5 tem essa fórmula molecular. Eu não fui olhar a fórmula molecular, né, para saber se estava correto ou se estava errado, mas vamos confiar que esteja errado. E aí a afirmativa correta, apenas a 1, 2 e 4. A questão 35 é uma questão de estequiometria, onde envolve aqui reagente em excesso e reagente limitante. A gente sabe que é uma questão de reagente em excesso e reagente limitante, porque ele fornece aqui, ó, as quantidades dos dois reagentes. Ó. Você observa que ele misturou 3,31 gramas, 3,31 do nitrato de chumbo 2 com 2,6 do iodeto de césio. Então, observe que ele deu as massas dos dois reagentes. E ele quer que você calcule a massa de chumbo, de iodeto de chumbo 2 obtido. Então, qual é o procedimento? Você faz duas contas. Primeiro, considera que o nitrato de chumbo 2 é o limitante, e aí você calcula a quantidade, a massa de iodeto de chumbo 2, e depois você faz o cálculo considerando o iodeto de césio como sendo o reagente limitante. Depois a gente compara os resultados, o valor menor é a resposta correta. Então vamos lá. A massa do nitrato de chumbo 2, eu já calculei aqui, a massa molar do PbNO 3,2, a massa molar dele é 331 gramas por mol. A massa molar do PbE2 vai ser 460 gramas por mol. Então é o seguinte, a proporção aqui é 1:1 entre o nitrato de chumbo 2, né, entre o nitrato de chumbo 2 e o iodeto de chumbo 2. Então você faz o seguinte, cada 331 gramas do nitrato de chumbo 2,
forma 460 gramas do iodeto de chumbo 2, né? Do iodeto de chumbo 2 ali. Qual foi a massa que ele colocou do nitrato? 3,31. Então, 3,31 gramas forma uma massa X. X vai ser igual, observe que diminuiu 10 vezes, aqui ó, diminuiu 10 vezes, então lá vai dar 4,6 gramas. Essa seria a massa de iodeto caso os 3,31 gramas tivessem reagido, caso o nitrato de chumbo seja o limitante. Você faz esse mesmo cálculo usando a massa aqui do iodeto de césio. Então faz uma proporção entre o iodeto de césio e o iodeto de chumbo. Como a massa molar do iodeto de césio é 260, você vai fazer 2 vezes 260, lembrando que o CSI, a massa é 260 gramas por mol. Então 2 vezes 260 do CSI forma 460 gramas do iodeto de chumbo. Então, como ele colocou 2,6 gramas, vai formar Y. Se eu calcular o Y aqui, eu vou encontrar 2,30. Então, considerando o iodeto de césio limitante, a massa formada é 2,3. E considerando o nitrato de chumbo como limitante, a massa é 4,6. A resposta é o menor resultado, 2,3. Então, a resposta do sal formado aí, 2,3. Ok? Uma questão de estequiometria que envolve limitante, reagente limitante e reagente em excesso. A questão 35, ele fala aqui da galvanização, né? E usa aqui o metal de sacrifício. Aí ele fornece aqui a reação do ferro, né, de oxidação do ferro, e fornece também a semi-reação de redução do ferro com seu respectivo potencial. Então nós temos aqui o potencial de redução do ferro. Aí ele pergunta, com base nas informações, assinale a substância que pode ser usado como metal de sacrifício para o ferro. Então qual é a característica que o metal de sacrifício tem que ter? O metal de sacrifício ele tem que ter um menor potencial padrão de redução quando comparado ao potencial padrão de redução do metal a ser protegido. Como o potencial de redução do metal protegido é menos 0,45, o metal que serve como metal de sacrifício é aquele que tem um potencial de redução menor do que menos 0,45, né? Então, o que tem um potencial de redução menor que menos 0,45 é o zinco aqui, que está no caso menos 0,76. Então, resposta letra D, zinco menos 0,76. Questão 36 é uma questão de cinética. E entre as opções de resposta, ele quer que você determine a ordem global da reação e o valor da constante de equilíbrio. Então, para saber a ordem global da constante da reação, né, você tem que determinar a ordem de cada elemento. Então, a lei da cinética vai ser V igual a concentração de NO elevado a X vezes a concentração de BR2 elevado a Y. Nós tínhamos aí que encontrar o valor de X e Y, que são a ordem do NO e a ordem do BR2. Para encontrar a ordem do NO, você compara dois experimentos em que a gente varia a concentração do NO e mantenha a do BR2 constante. Se você observar, é eu comparar A1 com A4. Se eu comparar a equação 1 com a 4, eu dobrei a concentração do NO. Como eu dobrei a concentração do NO, a informação em relação à concentração eu vou escrever aqui, ó, 2 porque eu dobrei a concentração do NO, 2 elevado a X. E quando eu comparo a velocidade da 1 com a 4, você verifica que a velocidade quadruplicou. Como quadruplicou, eu vou escrever aqui 4.
Então 2 elevado a x fica 2 elevado a 2 e o x é 2. Então significa que em relação ao NO é de segunda ordem. Agora eu preciso descobrir a ordem do BR2. Para descobrir a ordem do BR2, eu tenho que fazer o mesmo. Eu tenho que comparar dois experimentos. Em que eu mantenha a concentração do NO constante e que eu varie a concentração do BR2. Isso você pode fazer analisando a 1 e a 2. Porque analisando a 1 e a 2, eu mantenho constante a do NO e estou dobrando a concentração do BR2. Se eu dobrar a concentração do BR2, eu escrevi aqui 2 elevado a y. Esse 2 é porque eu dobrei a concentração do bromo. O que acontece com a velocidade? Também dobra. Então, se eu dobrei a concentração e a velocidade também dobra, eu escrevo 2 elevado a 2. Então, y é igual a 1. Então, significa que a ordem do bromo é igual a 1. Como ele quer a ordem global é só você somar a ordem do NO com a ordem do bromo. Isso dá 3. A única alternativa aqui tem 3 é a letra C. Então, resposta a letra C. E é isso. Encerramos aqui a nossa correção aí da prova da UFT. Beleza? Até a próxima.